Muito boa noite, sejam bem-vindos ao telejornal. A morte de Nelson Mandela foi recebida com muita dor e consternação. O chefe de Estado de Transição, Manuel Serifo Nhamayo, reagiu esta manhã à sua morte ao testemunhar o seu legado histórico. A morte aos 95 anos do líder da segregação racial, Nelson Mandela, deixou todo mundo abalado por constituir uma perda irreparável de um homem que defende a tolerância e perdão como valores fundamentais da dignidade humana. Como qualquer cidadão que ao longo dos anos apreciou e acompanhou a história e a vida de Nelson Mandela, é certamente com muita mágoa, uma consternação, porque o presidente Mandela foi o ídolo para muitos de nós, fonte de inspiração, e embora tenhamos consciência que é um ser humano que haveria de chegar o dia da sua morte, mas é duro, porque todos nós gostaríamos de tê-lo ainda por mais tempo, para servir de inspiração. Deixou ensinamentos e certamente serão muito úteis ao longo dos anos. Por isso foi uma grande perda para a África, para o mundo e para todos os amantes da paz, e com aquele espírito de perdão, tolerância. Ele deixou um legado muito importante. Após a declaração, o chefe de Estado deslocou-se à Embaixada da África do Sul na Guiné-Bissau, onde foi assinar o livro de condolência em honra e homenagem ao Nobel de Paz Nelson Mandela. Instante depois, Nhamayo foi cumprimentar os familiares de Boubacar Demba Daba, ex-ministro das Finanças do governo de transição e candidato ao cargo secretário-geral do PGC ao 8º Congresso dos Libertadores, que ontem deixou o mundo dos vivos. Temos aqui uma carta do Presidente da República endereçada ao Sr. Jacob Zuma, Presidente da República da África do Sul, em que o Sr. Presidente aproveitou este momento em nome do povo guineense e do governo e em seu nome próprio, manifestar os nossos sentimentos de muita dor, tristeza e solidariedade e que transmita ao povo irmão sul-africano, assim como os familiares, as nossas mais sentidas condolências e pedimos a Deus que a alma de Madiba descanse em paz. Bissau, 6 de dezembro de 2013. Assinado o Presidente da República, Alaji Manuel Serifo Nhamayo. Uma outra carta é da Presidência do Conselho de Ministros, decreto de luto nacional. O Governo de Transição recebeu com profunda mágoa a tristeza e comovente notícia do desaparecimento físico ocorrido ontem do Sr. Nelson Mandela, figura incontornável na defesa da liberdade e da dignidade do ser humano, independentemente da sua raça, cor de pele, proveniência étnico-religiosa e nem tampouco da sua condição racial. Nesta conformidade, julgando interpretar fielmente o sentimento coletivo de pesar de todas as nações guineenses, o Conselho de Ministros decreta, nos termos número 2 da Constituição, o seguinte: Artigo 1º, é decretado luto nacional em todo o território nacional por 3 dias a contar da meia-noite de hoje, 6 de dezembro, até a meia-noite do dia 9 de dezembro corrente. Artigo 2º, durante o período de luto nacional, observar-se-á o seguinte: a linha A bandeira nacional será colocada a meia haste em todos os edifícios públicos. A linha B, serão encerradas todas as salas de diversões e recinto de diversão, não sendo permitida a realização de bailes públicos, nem quaisquer manifestação lúdicas. Artigo 3º, este decreto entra imediatamente em vigor, aprovado em sessão extraordinária do Conselho de Ministros de 6 de dezembro de 2013. O primeiro-ministro Rui Duarte de Barros. A morte de Mandela comoveu todo o mundo. O nosso país não constitui exceção. Várias personalidades políticas ocorreram à Embaixada da África do Sul para assinar o livro de condolências.
a Embaixada da África do Sul transformou-se num autêntico ponto de encontro, sobretudo de políticos, que assinaram um livro de condolências em homenagem a um dos melhores, se não mesmo o melhor, líder político de sempre. Foi um lutador incansável pela justiça no seu país, em África, e com muita tristeza que ouvimos a notícia ontem, tanto do seu desaparecimento físico, mas é para dizer que nós estamos ao seu lado e ao lado do povo da África do Sul. Portanto, neste momento tão difícil, que é uma perda muito grande para a África e todo o mundo em geral. O caminho para a liberdade não é fácil em parte alguma, dizia Madiba. É uma perda para a humanidade, não é? Nelson Mandela representa um dos melhores filhos que este mundo produziu. É uma personalidade do mundo e não só um cidadão da África do Sul. A imagem que me fica dele é daquele que, no sofrimento, nunca baixou os braços, dizendo que o caminho da liberdade não é um caminho fácil, tem que haver sofrimento. E ele sofreu, conseguiu libertar o país dele e podemos dizer que libertou a maior parte dos que sofriam neste mundo e ainda sofrem. Um dia de reflexão, acima de tudo, afirmou Brema Câmara. A sua capacidade de tolerância, de perdão e capacidade de diálogo são valores fundamentais que me marcaram e me marcarão eternamente. São esses valores, essas palavras que são também para mim fonte de inspiração. Revejo-me nas palavras dele, na forma de estar, a forma tão natural, tolerante que ele encara a vida com toda a humildade. Domingos Simões Pereira, que sempre admirou Nelson Mandela, que considera um exemplo único e ímpar, destaca o discurso do presidente Barack Obama sobre o acontecimento, duas notas. Quando Nelson Mandela lembra as pessoas que, se as pessoas veem nele um santo, então que pensem naquele santo que comete pecados e que não para de tentar evitar os pecados. E a segunda nota foi quando ele disse que a libertação do Nelson Mandela significou que a verdade irá sempre triunfar sobre a mentira e sobre o ódio. Ou seja, toda a vida de Nelson Mandela, porque há várias formas de inspirar as pessoas, há várias formas de liderar, não é, o esforço das nações para o desenvolvimento. Nelson Mandela fez-o com a sua própria vida. Os líderes parlamentares do PIGC e do PRS também lamentaram esta grande perda para o mundo. Todo amante da paz e de democracia no mundo, sinceramente, hoje está chocado com o desaparecimento desse grande estadista do mundo. Não fala só de africano. E representa um grande orgulho para nós africanos, que sempre pôde na prateleira. Somos como gente que está pensa, gente que está guiado. Para nós é uma luz que paga na África. Porque é um homem que nunca pode medir essa dimensão em termos de se luta contra a apartheid, prisão de 27 anos que sofri, e mais tarde vim ser o primeiro presidente negro nesse país que é a África do Sul. Independentemente desse, é um homem que pode criar ódio, mas ao contrário, ele cria reconciliação entre brancos com pretos. Nelson Mandela é a prova provada de que o paraíso na Terra é possível desde que sejamos razoáveis e humanos. Ainda sobre o desaparecimento físico de Nelson Mandela, temos aqui no estúdio o politólogo Fafali Kudau para abordarmos o desaparecimento físico desta grande personalidade africana e mundial. Senhor Fafali, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Telejornal, nesta edição predominante e consagrada ao falecido Madiba. Para começar, a morte de Mandela ontem, anunciada pelo presidente da África do Sul, é uma surpresa ou nem por isso? Não é uma real surpresa, porque desde o mês de junho que ele tinha entrado num estado crítico, com pronósticos difíceis relativos à sua sobrevivência, o mundo já esperava que ia acontecer algo fatal e inevitável, porque tinha chegado mais ou menos o tempo de o homem grande ir-se embora. E quando houve
toda a insistência para o salvar, com todos os meios médicos ao dispor dos médicos sul-africanos, chegou um momento em que a imprensa até diz que o pobre homem já tinha dado muito e que tinha chegado o tempo de o deixar ir para a casa dos seus antepassados. Portanto, não é uma surpresa verdadeira. O momento acaba sempre por surpreender, mesmo que a notícia tenha sido, às vezes mesmo, anunciada antes, mas falsamente. E o que é que a morte de Mandela representa para os sul-africanos e não só, para o mundo em geral? Com certeza para a África do Sul é um grande vazio que se instalou hoje. Foi-se embora o homem grande, Nelson Mandela, e isto recorda-me uma frase de um célebre poeta francês, Lamartine, que diz: un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ente falta e tudo ficou despovoado. A morte de Nelson Mandela criou esta impressão de vazio e com certeza a África do Sul receava este momento. Ele sempre foi o cimento da unidade. Foi ele o pai da nação arco-íris em África do Sul. Portanto, o seu desaparecimento deixa um vazio e num momento também de dúvidas na própria sociedade sul-africana. A African National Congress, ANC, tinha tido um grande impacto na sociedade como partido libertador, mas o número das pessoas que nasceram depois da libertação da África do Sul cresce. E aqueles que se chamam na África do Sul born free, nascidos livres, tendem agora a ser a maioria da juventude. Portanto, o impacto da imagem da ANC já não é tão forte e surgem agora dúvidas em torno desse partido. O próprio presidente Jacob Zuma tem sido criticado várias vezes e há partidos que surgem da dissidência na ANC. Há grandes questionamentos que surgem. Mandela desaparece a um momento de transição na própria ANC. E o Mandela, durante a sua presidência, o seu maior sonho ele criou uma comissão da verdade que lutou para apurar a luta contra a apartheid. Que análise o senhor faz da sua presidência? É uma das maiores contribuições que Nelson Mandela tenha dado ao mundo. Ele mostrou que depois de muito sofrimento a gente podia reconciliar-se. Isto é capital, reconciliar-se, mas também na firmeza, porque é um homem de firmeza. É um homem de constância nas suas convicções. Não penso que o facto de criar esta comissão verdade e reconciliação tenha sido o fruto de um acaso, porque quando em 1963 ele foi julgado em Rivônia, ele tinha dito que toda a vida ele lutou contra a dominação do branco sobre o preto e também contra a dominação do negro sobre o branco. Então é um homem do princípio. Curiosamente, marcadamente, quando saiu da prisão em 1990, ele diz exatamente a mesma frase. 27 anos mais tarde, diz de novo que ele lutou contra a dominação de uma raça sobre a outra. Portanto, com esta convicção só podia ir a uma espécie de reconciliação para criar uma nova nação, porque toda a gente nos anos 90, nos princípios dos anos 90, receava um banho de sangue em África do Sul. Lembremos Buthelezi com o Zulu do Natal, com a Zulu Natal, que estavam prontos a provocar perturbações, mas Nelson Mandela, com muita diplomacia, conseguiu fazer vir o Buthelezi dentro do governo e apaziguá-lo. E, felizmente, com os seus
perseguidores brancos, ele chegou a um acordo e obteve um prêmio Nobel da Paz com aquele regime, com um dirigente daquele regime que eu tinha posto em prisão, Frédéric de Klerk. E só podia ir por esse caminho para evitar a este país que é até agora o maior país próspero do continente africano, um banho de sangue. Conseguiu e tornou-se um exemplo em todo o mundo. Esta herança, que é muito positiva, é agora imitada, mas deve ser imitada pensando nas condições locais, porque toda a gente diz Comissão, Verdade e Reconciliação em cada país. África do Sul foi um caso. Cada país é um caso. A Guiné-Bissau, por exemplo, é um caso. Se tiver que fazer uma comissão, Verdade, Justiça e Reconciliação, será a moda guineense, não será uma reprodução do caso sul-africano. Não produz milagre em outras condições. Os milagres fazem-se também com as condições locais. E comparando Mandela aos outros poetas, por exemplo, Gandhi e Martin Luther King, que análise o senhor faz, análise política? Com certeza, Nelson Mandela é uma das maiores figuras dos últimos tempos, do período contemporâneo na história. E os nomes que acabou de mencionar foram também nomes que influenciaram Nelson Mandela. Ele, no início, toda a gente o sabe, não foi um adepto da não violência. Ele tinha sido até o chefe do ramo armado do African National Congress. Ele foi até treinar-se para fazer a luta armada na Líbia. Portanto, ele foi adepto da violência a um dado momento, violência necessária em condições em que ele não tinha uma outra esperança, mas evoluiu e aderiu aos princípios da não violência. No fim, usou a ameaça da violência como uma arma de negociação. Desde 1976, o regime do apartheid ele tinha proposto de aceitar uma negociação, um compromisso em troca do abandono da violência. Ele sempre manteve a pressão, dizendo não podemos abandonar a violência se vocês não fazem os necessários avanços em direção à igualdade entre brancos e negros. Conseguiu com esta pressão chegar finalmente ao resultado e logo que obteve esse resultado aderiu aos princípios da coabitação e ao princípio do perdão. Foi um homem que soube usar os contrários e às vezes os paradoxos para atingir os seus objetivos políticos. É um exemplo de realismo. Agora, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King são figuras que trabalharam em contextos diferentes. Mahatma Gandhi esteve em África do Sul. Aliás, ele começou a praticar a resistência por vias pacíficas na África do Sul. Foi lá que Mahatma Gandhi começou a sua carreira política. E finalmente foi uma luta adaptada às condições da Índia, num regime colonial inglês que tinha princípios e que podia vergar perante a pressão. O regime dos Estados Unidos, contra o qual Martin Luther King lutou também pela via da não violência, era também um regime de princípios que podia vergar perante pressões populares. O regime da África do Sul era um regime terrível. Lembro-me que nos anos 70 era um regime que toda a gente não queria praticar, não queria abordar por causa da extrema violência. Sabe-se que houve massacres enormes em África do Sul. Os nomes são históricos. Sharpeville, por exemplo, em 61, Soweto, 75, 76, são nomes que ressoam ainda na história como períodos de violência enorme.
Então, face a esta pressão enorme, havia vias que Nelson Mandela podia utilizar, via de pressão pela violência, mas também via de negociação, e soube conciliar uma e outra parte. E felizmente conseguiu, e não se pode comparar os homens são também absolutos, cada um é um indivíduo em si, são grandes figuras. Nelson Mandela, e Nelson Mandela, apesar da sua história predominante, mesmo assim recebeu críticas. Sim. Uma delas destacada é da sua ex-esposa, a Winnie. Winnie deu críticas duras a Nelson Mandela. Que análise científica farás sobre esse assunto? A análise prudente que eu faria sobre este facto é que todo homem numa vida tem os seus pontos fracos, tem as suas zonas mais ou menos sombrias. É que houve uma coisa, Nelson Mandela, ele próprio diz nos últimos dias dos últimos anos da sua vida, ele diz que se ele teve uma coisa que faliu, foi a sua vida privada. Ele disse que, por exemplo, abandonou a sua primeira mulher para ir fazer a luta, abandonou Winnie Mandela, foi parar na prisão e depois as crianças cresceram sem pai. Mas ganhou uma nação, não é? Ganhou a liberdade para uma nação. E até os últimos dias da sua vida, as querelas da sua família foram tornadas públicas, e isto assombrou um pouco os últimos dias da sua própria vida. Mesmo o lugar do seu enterro foi um objeto de uma querela familiar. Portanto, em toda a vida há zonas sombrias. Agora, no que tem a ver com as críticas de Winnie Mandela, Winnie Mandela evoluiu num caminho que divergiu progressivamente de Nelson Mandela no plano político. É que Winnie Mandela, durante os anos de fogo e de ferro em África do Sul, nos anos 70 e 80, esteve no fogo da ação. E neste fogo da ação, com esse ódio que a polícia do apartheid transmitia todos os dias, ela radicalizou-se e tomou um caminho que divergiu um pouco de Nelson Mandela, que estava na prisão, lutava num outro contexto. E, naturalmente, neste caso, uma pessoa que está mais confrontada com a realidade pode, às vezes, deslizar para radicalismos que podem tornar-se ponto de ruptura. Isso foi feito, infelizmente, mas o facto é que travaram a mesma luta, e o caminho tomado por Nelson Mandela acabou por dar o melhor resultado para a África do Sul e também para o mundo. Senhor doutor, como será a África do Sul e o mundo pós-Mandela? Oxalá que eu saiba, mas vislumbrando um pouco para o futuro, a República Sul-Africana, depois de Nelson Mandela, nunca mais será igual àquela que ela foi até agora. É uma África do Sul diferente, uma África do Sul em movimento, uma África do Sul em que as velhas gerações da luta contra a apartheid vão desaparecer. Mesmo nas famílias há divergências doravante. Os born free, as crianças que nasceram depois da libertação, já não pensam nos brancos como um perigo à sua liberdade. Pensam agora votar, mesmo em partidos que são mistos entre brancos e negros. Há uma evolução, mas é um país que tem ainda que superar enormes discrepâncias sociais. É um país em que até agora há grande desigualdade, e as desigualdades são ainda marcadas pela herança do apartheid. A economia foi a um dado momento orientada para que a nova geração de empresários negros tenham sucesso. Há uma parte que tem sucesso, mas a maior parte da população negra vive ainda em condições difíceis. Mais ou menos isto é a imagem da sociedade. A população negra é
a maior parte da população, naturalmente, a maior parte dos pobres pertence a este grupo, mas é claro que, na essência, uma criança branca tem mais hipótese de sucesso que uma criança negra. E há toda uma geração de sul-africanos que foram sacrificados durante o período da luta contra o apartheid, recusaram ir à escola, foram crianças que cresceram sem educação e que agora devem inserir-se no mercado do trabalho. Há muitos problemas por resolver em África do Sul, e esses problemas resolver-se-ão quando haverá uma maior convergência entre todas as componentes da sociedade. Senhor Fafali, considerações finais? As considerações finais são que Nelson Mandela deixa não só um vazio, mas também uma herança extraordinária. Toda a gente gaba este homem que saiu da sua tabanca em África do Sul para ser uma das figuras mais conhecidas do nosso século. É um caminho extraordinário. Isto fez-se porque foi um homem de convicção. Um homem que teve grandes convicções e grande firmeza nas suas condições. Uma imagem que fica, por exemplo, na mente é a imagem de um Nelson Mandela que em 1963 apresentou-se vestido como um régulo, um nobre da sua etnia roça diante do tribunal de Rivônia para mostrar toda a sua africanidade. Uma outra imagem de Nelson Mandela é de um Nelson Mandela que fugiu, por exemplo, da sua tabanca para escapar a um casamento forçado, porque não queria casar-se num contexto onde o seu tio, que era régulo, arranjava-lhe uma mulher. Então é um homem de convicção, mas às vezes convicções paradoxais. Podia gabar-se da sua tradição, mas também podia mostrar que os maus aspectos da tradição devem ser evitados. É um homem de fidelidade, porque em contextos difíceis manteve-se fiel a seus amigos. Por exemplo, a primeira viagem que ele fez foi a Cuba, num contexto em que Cuba estava a ser muito criticada por toda a comunidade internacional, e a gente lhe aconselhava de não ir a Cuba para não ser tipificado como revolucionário, mas foi a Cuba. Fidelidade também a Líbia, por exemplo, de Muammar Gaddafi, que o apoiou no momento que ele se formou para a luta de libertação. Ele foi sempre amigo de Gaddafi no momento em que toda a gente dizia que Gaddafi era infrequentável. Portanto, são elementos que são bons a reter. Mas homem de fidelidade e também de flexibilidade, porque soube abandonar a violência e adotar um caminho de paz e de reconciliação no devido momento. Para nós, por exemplo, aqui na Guiné, é um exemplo a seguir. Infelizmente, para nós na Guiné, Nelson Mandela nunca virá aqui. Talvez tenha tido uma influência apaciguadora no nosso tumulto nacional. Senhor Fafali, muito obrigada. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Obrigado. Era o Fafali Kudau numa entrevista sobre a morte de Nelson Mandela. Temos aqui mais um outro comunicado sobre o desaparecimento físico de Nelson Mandela. Do gabinete do primeiro-ministro, a Federação das Associações de Defesa e Promoção de Pessoas com Deficiência, do PRS, o Jardim Infantil Nelson Mandela, lamentaram o desaparecimento físico do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, figura incontornável da defesa da liberdade e da dignidade do ser humano. Neste momento em que o povo sul-africano vive momentos de profunda tristeza, dor pela morte de Nelson Mandela, todas essas entidades em cima mencionadas endereçaram as mais sentidas condolências à família enlutada e ao povo sul-africano. Que a sua alma descanse em paz, porque tanto lutou e deu a sua vida.
O governo reuniu hoje em sessão extraordinária para analisar, entre outros assuntos, o desaparecimento físico do ex-ministro das Finanças, Abubakar Demba Dahaba, e do líder histórico da luta contra o apartheid, Nelson Mandela. A reunião durou quase 3 horas, na qual o coletivo governamental analisou vários assuntos, entre os quais a morte do ex-ministro das Finanças, Abubakar Demba Dahaba. Relativamente ao ministro das Finanças, foi com muita pena e tristeza que recebemos a informação. Estivemos mesmo lá ontem para constatar, mas o governo está a fazer tudo no sentido de dar-lhe um funeral condigno à altura das nossas possibilidades. Será um funeral do Estado? Claro. Quando? Claro. Isso com a família vamos poder determinar a data exata, porque como sabem, a família também tem uma palavra a dizer e os filhos também, e estamos a aguardar. E sobre a morte do presidente Mandela? Como sabem, foi com muita tristeza que recebemos a notícia, portanto, da morte do ex-presidente Nelson Mandela. Como sabem, temos muita ligação histórica, porque foi um lutador incansável durante todo o ano da apartheid na África do Sul, e pelo que nós ficamos muito tristes, mandamos condolências à família e ao povo da África do Sul. Como eu disse, temos ligações históricas, porque foi um homem incansável durante todo o processo da luta na África do Sul, e com a nossa luta também de libertação havia muita ligação de perto, tínhamos muitas boas relações. O primeiro-ministro Rui Duarte Barros, satisfeito com a evolução do processo de recenseamento eleitoral iniciado a 1 deste mês. Claro que é um processo novo, mas temos esperança de que tudo vai correr bem, e nós todos os guineenses devemos tanto louvar este processo e sobretudo o apoio do povo timorense, que é o único que nos está a dar apoio nesse momento relativamente ao recenseamento eleitoral, através dos kits que disponibilizaram e também técnicos que disponibilizaram para nos apoiar. Para as eleições gerais marcadas para 16 de março de 2014, prevê-se que sejam recenseados 800 mil potenciais eleitores. Entretanto, continua a decorrer no país o recenseamento eleitoral. Hoje vai no seu 6º dia. Para isso, temos aqui no estúdio o Sr. Tomás do Rosário, secretário de Estado da Descentralização Administrativa e chefe da missão do apoio ao processo eleitoral na Guiné-Bissau. Sr. Tomás, muito boa noite. Boa noite. Timor-Leste foi o primeiro país que se prontificou a ajudar a Guiné-Bissau neste processo eleitoral. O que é que Timor-Leste ajudou a Guiné-Bissau de concreto? Em primeiro lugar, em nome do povo de Timor, que nós estamos cá em Bissau, uma equipa de apoio de solidariedade. Estive cá com o primeiro-ministro em outubro deste ano. E cheguei em Bissau em 5 de novembro com técnicos timorenses que nós vamos apoiar o acto do recenseamento e as eleições em Guiné-Bissau. Na nossa parte do governo de Timor-Leste, a decisão do governo foi tomada em Dili, que nós vamos apoiar 6 milhões de dólares americanos ao processo de recenseamento em Guiné-Bissau. Conseguimos obter equipamentos para o recenseamento eleitoral, porque em princípio nós temos 100 kits de recenseamento. Cheguei em Lisboa, primeiro encontro com o primeiro-ministro, o presidente da República, conseguiram discutir o mais melhor do apoio do Timor-Leste para o acto de recenseamento. Com a discussão conseguimos ter mais kits adicionais. Neste momento já está em país 123 kits. Estamos a fazer também a reabilitação do edifício central do Jatape, com a instalação do server central, que vai recolher toda a identidade do recenseamento eleitoral. Também a instalação do gerador central no edifício do Jatape. E vamos ter mais kits adicionais, que vamos entregar ao governo guineense por parte do apoio do governo timorense e o povo de Timor. A nossa cooperação, a nossa presença em Bissau é uma solidariedade, amizade de Timor e juntos com a comunidade da Guiné-Bissau, em especial
o povo guineense. E qual tem sido a vossa relação com a JETAP? A nossa estrutura, ao termo de referência de Timor, nós vamos trabalhar junto com a JETAP. Nós temos 2 adjuntos da missão. Um adjunto está a trabalhar com a JETAP, o outro adjunto está a trabalhar com a Agência da Cooperação junto da missão, e nós apoiamos a JETAP e a CNE. Há bocado, em 29 de novembro, estamos a apoiar o financiamento por recenseamento para o JETAP, para o processo de recenseamento, e também para a CNE, uma verba para a CNE, $25 mil americanos, para apoiar a CNE na parte da fiscalização do acto de recenseamento. Significa, os técnicos timorenses que estão em Bissau estão a trabalhar com as órgãos de admissão eleitoral guineenses e estamos juntos com o governo, com o Estado e o povo guineense. E no início da vossa estada aqui no país, tiveram encontro com a comunicação social e a sociedade civil. E qual era o objetivo? A nosso objetivo, que estamos a trabalhar com a sociedade civil e a comunicação social. A comunicação social é uma tarefa mais importante do país, não só que em Bissau, em Timor, em todo o mundo, para informar a comunidade, porque o recenseamento em Bissau são 30 dias. Significa, esta informação será transmitida ao público como funciona o recenseamento, porque o Bissau naqueles tempos fizeram recenseamento manual, agora um recenseamento biométrico ou manual melhorado. Temos um encontro com a sociedade civil, porque a sociedade civil queria saber quais são a importância e o apoio de Timor. Eu falei com a sociedade civil, representante das nações que estão em Bissau, que Timor, o apoio de Timor é o apoio da solidariedade. Porque em mês de outubro, a convite do governo guineense para Timor. Então o primeiro-ministro de Timor nomeou para aqui com uma equipa inicial, 4 pessoas para fazer o levantamento. Como a área que nós podemos apoiar neste processo. Chegamos em Dili, nós decidimos que na parte do processo eleitoral em Bissau, nós vamos tomar conta na área de recenseamento. E depois do processo eleitoral, vão continuar a ajudar a Guiné-Bissau? Nós temos cá em Bissau uma agência de cooperação Timor-Leste, mas a agência está a apoiar na cooperação humana, assistência humana. Na nossa parte, na nossa missão, é a missão eleitoral. Depois do processo eleitoral, acaba o processo, nós vamos voltar e todo o equipamento de recenseamento nós vamos entregar ao Estado. Quem vai ficar em Bissau é a agência da cooperação timorense, porque a agência está a fazer o papel humanitário. Durante o período cá em Bissau, qual é a impressão que ficou? Estou muito contente, porque o povo guineense pode receber a nós aqui, podemos andar à noite, de qualquer sítio. Já estamos em Bafatá, mais outras regiões, a nossa equipa técnica está tudo no terreno, significa a nossa presença em Bissau foi bem recebido pelo povo e pelo Estado, porque a nossa presença é a presença de apoio humanitário, porque os guineenses estão a apoiar Timor em situações difíceis, 75, 76 estão a dar apoio para Timor. Agora a nossa parte para podermos trabalhar juntos com o povo guineense. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos mais uma vez ao fim da nossa entrevista. Muito boa noite. Era o Secretário de Estado da Descentralização Administrativa e chefe da Delegação de Apoio ao Processo Eleitoral na Guiné-Bissau, o Sr. Tomás de Rosário Cabral. Os peregrinos vindos da cidade santa de Meca foram cumprimentar ao chefe de Estado. O encontro serviu para apresentar ao Serifo Nhamayo as dificuldades encontradas no terreno nos dias do recenseamento. No Palácio da República, os peregrinos tinham como objetivo agradecer e cumprimentar o chefe de Estado de transição pela providência tomada a quando da deslocação da comitiva à Terra Santa.
para Meca é fácil. E hora que chega, para chega lá, vou fazer aqueles rituais normais para o cabandal e que é fácil. Mas graças a Deus não consegui fazer tudo coisa que foi necessário, que esforço de governo, com o Presidente da República, sobretudo o Presidente da República, coisa que ajuda. Essa situação é ano, porque tem grandes dificuldades que temos sempre, que a gente está bem na hora e chega na hora. Esse ano foi tudo coisa dificuldades tem, mas a gente vai direito e bem direito. Um gesto que foi reconhecido pelo chefe de Estado de transição, na qual apela a maior sinergia na prestação de serviço para próximos candidatos à peregrinação. Peregrinação na Guiné e também transforma no negócio. E que negócio para nós, e que o português está falando é repugnante. Porque a hora que nós trabalhamos para uma questão de fé, vou entrar com questão de negócio lá, e porque o que tem noção de fé. Aquilo é pecado que nós cometemos. Aquilo é pecado que nós cometemos. Espera, vou ter bom pés de maneira limpa, e que vou aproveitar as circunstâncias de uma coisa que nós fazemos para via de fé, para a gente criar tudo uma dificuldade. Tanto essas e palavras como me estive a falar, para garantir vós como não há fazer tudo, para não deixar dossiês, quem que não vem continuar o trabalho, para ter a ideia de que acontece para que eles cometem aqui mesmo os erros. De resto, me estive vós para não pedir a Deus, a nós tudo junto, para Deus ter esse entendimento nesta era ali, para Deus ter essa estabilidade nesta era ali, para não poder viver também uma na outra parte do mundo, onde que entendimento tem, onde que bem-estar tem, para o país poder desenvolver. O encontro serviu para as partes proporem soluções junto das agências encarregadas das viagens à peregrinação na cidade santa de Meca. Colocamos um ponto final no jornal de hoje. Para si que nos acompanhou, tenha a continuação de uma ótima noite e bom fim de semana.